Oxi, você nasceu careta! Porque eu queria uma mãe que usasse sutiã. Sutiã queimado! É uma conquista que a sua geração nunca foi capaz de entender. Olha aqui, se você tem liberdade Eu hoje... tenho liberdade, mãe, pra fazer o quê? Fala galera, muito que boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Em Cena e hoje você não pode perder porque a dica é sensacional. Bom, quero começar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa. Gente, vem comigo porque hoje o espetáculo é sensacional. Quero mostrar para vocês tudo sobre o espetáculo Asas de Panos. E é claro que vai ter aquele bate-papo com as atrizes, aquele bate-papo que eu sei que vocês gostam, um pouquinho do que rola por trás da coxia. E aí, vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, já estou aqui com ela, Eliette Garini. Prazer falar com você novamente. O prazer é todo meu, Marcos, e com o pessoal do Podcast em Cena. É muito prazeroso pra gente. Bom, Eliette, conta um pouquinho pra gente desse espetáculo Asas de Pano. É um texto de sua autoria também, não é isso? E isso foi um texto que eu escrevi em 2019, e depois ele passou por várias transformações, e no ano passado eu comemorei 40 anos de carreira e queria muito fazer um espetáculo. Eu já tinha convidado o Otávio Martins para fazer a direção e já convidei também para ele fazer a supervisão dramatúrgica, porque o Otávio Martins já é um dramaturgo consagrado e tudo. Esse é meu primeiro texto, né? Eu estou estreando como autora. E nessa comemoração dos meus 40 anos, eu queria muito mesmo falar de coisas muito importantes sobre a mulher, sobre a relação de mães e filhas, né? Sobre a relação da família, a questão da ancestralidade. E eu tive uma inspiração que foi em torno da transcomunicação, que é um estudo que alguns cientistas fazem dessa comunicação do além, por intermédio de ondas de rádio e de aparelhos tecnológicos. E aí eu tive essa ideia, né, de poder discutir essas questões de relação a partir da saída, né, da filha de casa, trabalhar um pouco essa questão da síndrome do ninho vazio e trazer esse resgate com a mãe já falecida há 20 anos. Eliette, me conta uma coisa. Quando você finalizou o texto, você terminou de escrever, que você fez aquela leitura final, teve algum ponto do texto assim que mais te chamou a atenção, que te tocou? Olha, todas as partes do texto, porque desde a primeira vez que eu escrevi, né, que era uma comédia, era para ser uma comédia e não este texto mais denso, né, tem pegadas de comédia, mas é um texto dramático, que a gente pode dizer. Desde a primeira vez que eu comecei a escrever, eu me emocionava, cada parte do texto. Então, você vai ter a oportunidade de assistir hoje e você vai sentir que todas as questões que são abordadas são muito importantes, porque a minha personagem já começa com um conflito grande de uma mulher aposentada que ainda tem que continuar a trabalhar. Então já começa com esse conflito. Depois tem a saída da filha de casa. Sim. Aí tem a comunicação com a mãe. Depois tem os conflitos com a filha e os conflitos com a mãe. Então todos são muito importantes. O que você espera, né, que o público leve para casa após assistir esse espetáculo? Eu espero mesmo que as pessoas valorizem mais as relações afetivas familiares, que tenham mais tempo para poder ficar com os seus pais, que esclareçam, que não guardem segredos e mágoas, não deixem para depois, porque o depois pode não acontecer, pode ser tarde demais. Ó, esse espetáculo também é o primeiro espetáculo que você faz com a sua filha, não é isso? Isso. Como que está sendo essa condução, essa emoção? Bom, é algo que é indescritível o prazer de poder estar com um filho em cena, poder dividir a arte com um filho. E um filho e uma filha como a minha, que é apaixonada pelo teatro tanto quanto eu. A gente conseguiu ter uma relação muito independente, né? Porque nós estamos sendo dirigidos pelo Otávio Martins, eu não estou como diretora dessa vez, então a gente está compartilhando o palco, compartilhando processos artísticos e com muito respeito uma pela outra. E, ao mesmo tempo, algo muito emocionante da gente trazer essa discussão e resgate mesmo de relacionamento de mães e filhas. Bom, durante os ensaios, né, teve alguma
um episódio assim que foi marcante em relação à sua filha? Eu acho que tem. eh, eu acho que teve momentos assim de eu observar o grau de emoção que a minha filha estava atingindo, né, o quanto que ela estava envolvida com as situações dramáticas e como isso me surpreendia de ver ela entregue, envolvida, eh, comprando a construção dessa personagem, e eu fiquei admirando várias vezes. Eu acho que esse foi o momento mais importante. Bom, o texto, né, foi escrito por você. E como é que foi para você construir essa sua personagem de um texto que você escreveu? Engraçado que eu fui percebendo que depois que eu tinha escrito e eu comecei a trabalhar o texto, é como se o texto não fosse mais meu. Parece que outra pessoa tinha escrito. Eu comecei a olhar o texto de uma outra maneira. É como se ele estivesse se revelando novamente para mim. Uhum. Então foi algo muito interessante. Até hoje eu olho o texto e falo assim, nossa, fui eu que escrevi? Então, é claro, eu tenho uma mão muito importante nesse trabalho, que é a supervisão do Otávio Martins, da supervisão Sim. dramatúrgica dele, que sem ele, esse texto não teria adquirido a qualidade que tem. Quando você decidiu, né, colocar essa montagem nos palcos, você já tinha esse objetivo de ter o Otávio como parceiro? Já tinha. Lá atrás eu já queria que ele dirigisse. Agora, como parceiro dramatúrgico, ainda não. Isso aconteceu no ano passado, quando a gente decidiu mesmo fazer essa montagem. Então, nós começamos. Ano passado, não, na verdade, no final do ano de 2024, que nós fechamos essa parceria na dramaturgia. Então, nós passamos o ano de 2025, nós começamos o ensaio em outubro, Uhum. o ano de 2025 todo pensando nessa dramaturgia. Tiveram, essa é a sexta versão do texto. Uau! Bom, quero te agradecer aí pelo bate-papo. Não quero tomar muito seu tempo, porque você vai, né, se preparar para apresentar. Mas só para a gente finalizar, define para mim esse espetáculo em uma palavra. Resgate. Eu acho que é um grande resgate de coisas fundamentais, da alma. Resgate da alma. Muito obrigado, bom espetáculo. E vamos convidar a galera para assistir? Bom, eu quero convidar todos vocês a assistir Asas de Pano, de minha autoria, Eliette Cigarini, direção de Otávio Martins, com Gabriela Cigarini e Anete Naiman. Nós estamos no Núcleo Experimental, na Rua Barra Funda 637, sábados e domingos, às 20 horas. Nós estamos aqui até o dia 29 de março, mas fique atento à prorrogação, porque é possível que a gente fique ainda meados de abril. Eu espero por vocês. Bom, pessoal, não percam. Vou deixar o link aqui embaixo. Acessando esse link, você consegue adquirir o seu ingresso e corre para cá para você conferir esse espetáculo que está sensacional. Bom, pessoal, fui ali no camarim pegar a Gabi para bater um papo com a gente. Também faz parte do elenco aqui do espetáculo, né, Gabi? Prazer falar contigo. Muito prazer, é todo meu. Bom, conta um pouquinho pra gente como está sendo essa sua experiência nesse espetáculo. Gente, como está sendo uma experiência? Primeiro que é minha primeira peça profissional, minha primeira peça depois de 3 anos estudando. E está sendo uma loucura. Primeiro que eu tô ao lado da minha mãe, ao lado da Nete, que é uma amiga muito íntima nossa, há mais de 10 anos. E está sendo uma experiência incrível, porque a gente, a cada ensaio, a cada apresentação, a gente descobre uma coisa nova sobre a personagem, sobre as nossas relações. E o processo de ensaio foi muito intenso, Uhum. porque a gente saiu de segunda a sexta, e essa história é uma história muito profunda e pesada, tanto que a gente chorava todo final de ensaio, o diretor, o assistente, mas a gente sempre dá a mão, sabe, para apoiar uma a outra, porque a gente sabe o quanto esse trabalho é difícil, mas quanto ele pode transformar a vida das pessoas. Gabi, agora me conta uma coisa. O texto, né, foi escrito pela sua mãe. Sim. Quando você lê o texto, me conta, teve algum ponto assim que mais chamou atenção, que te tocou? Nossa, o ponto que mais me tocou. Ixi, eu preciso pensar um pouquinho agora. Vamos ver, o ponto que mais me tocou foi como ela escreveu uma história de mãe e filha que não tem nada a ver com a nossa relação. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi isso.
as diferenças. E essa foi a parte mais difícil também, criar uma relação totalmente diferente da que a gente tem em casa. Então, acho que foi esse ponto que mais me surpreendeu positivamente. Bom, agora me conta um pouquinho da sua personagem. Como que ela é? Ela tem um pouco a ver com a Gabi ou não tem? É totalmente diferente? Hum, eu acho que ela tem e não tem. É uma personagem que tem 25 anos, uma personagem que tem empoderamento feminino. E uma coisa que também me surpreendeu na dramaturgia foi que minha mãe ela escreveu uma personagem, uma mulher preta, extremamente empoderada, dona de si, sabe quem ela é, sabe? Ela luta pelas questões dela, pelas questões da pessoa que ela é. E eu me associo a essa parte. Eu me considero uma pessoa empoderada nesse sentido. Bom, Gabi, quando você, né, recebeu, aliás, ficou sabendo, né, que você ia fazer essa apresentação com a sua mãe, como é que foi para você? Qual foi a sua reação? Então, primeiro foi uma surpresa, porque minha mãe a gente fez uma leitura de um outro texto que estava em processo na casa do Otávio, que é o diretor da peça. Uhum. E aí, fazendo a leitura com ela, o Otávio falou assim: por que você não coloca a sua filha na peça? A minha mãe, opa, não tinha pensado nisso, calma aí. Aí a gente foi para casa, a gente conversou sobre, mas assim, super tranquilo. E aí no outro dia ela decidiu que me colocaria na peça. Eu falei, mãe, vamos junto, tô preparada, não estava, mas agora eu tô. E tá sendo uma experiência incrível. Eu sou muito grata, sem minha mãe eu não estaria aqui hoje, com certeza. Então tá sendo muito especial. É, Gabi, como que você acha que esse espetáculo, né, dialoga com o mundo atual de hoje, com a nossa realidade de hoje? Como dialogo com o mundo, acho que tudo assim, ainda mais falando hoje, o Dia da Mulher, e essa peça fala muito sobre a maternidade, um jeito não romântico, sabe, a dificuldade, o negacionismo que existe em relação à adoção. Eu sinto que ainda é um tabu esse Uhum. assunto. Graças a Deus, a minha mãe e meu pai sempre deixaram claro desde o primeiro momento que eu cheguei na casa deles, depois de um dia de 24 horas eu já estava na casa deles, mas eles sempre contavam histórias de como eu cheguei. Então eu sempre tive essa questão muito resolvida. Mas, falando sobre o que eu já vivi, eu sinto que essa questão é ainda muito tabu e que precisa ser falada. O que você leva, Gabi, desse espetáculo para a sua vida? O começo de tudo é o início da minha carreira profissional e eu fico muito feliz de saber que eu estou começando com a minha mãe ao meu lado. Isso com certeza vai ficar no meu coração para sempre. Olha, eu tenho acompanhado aí nas redes, né, o sucesso que a peça tá fazendo, né, recorde de público, assim, todas as apresentações. Você já esperava, né, esse sucesso, essa recepção toda? Eu nunca espero. Eu acho que foi uma surpresa, realmente, ter tantas pessoas se identificando com a história, se identificando com os personagens, é mãe, filha, avó. Então eu sinto que essa peça ela está refletindo muito do jeito como as pessoas vão olhar para as relações delas, sabe? Eu sinto que essa peça ela faz com que você reavalie as suas relações, sabe? Então eu nunca esperava, mas eu estou muito feliz de estar vivendo isso. Que legal. É lindo ver você falar assim, a gente vê uma emoção muito grande. Sim, sim. Gabi, me conta aqui uma coisa. Teve alguma reação do público, né, que te surpreendeu? Uma reação do público que me surpreendeu. É... Uma reação do público que me. Na verdade, a reação maior foi ver a identificação. O quanto as pessoas, quando a gente terminava peças, olhavam pra gente com um olhar de amor, dava aquele abraço apertado. Eu falei, gente, o que eu tô vivendo? Que maravilhoso! Como que isso toca no coração das pessoas. Sabe, eu tô maravilhada ainda com tudo que está acontecendo e eu sei que tem muito mais para a gente construir, porque eu acredito e sempre falo que o trabalho do ator ele não acaba quando a Sim. gente estreia, quando a gente, sabe, a gente sente segurança pelos meses que a gente ensaiou, mas o nosso trabalho começa quando a gente estreia, sabe? A gente tem o feedback do público, sempre tem o que melhorar e é isso que eu acredito.
Legal. Gabi, quero agradecer aí por você ter tirado um tempinho para falar com a Eu que gente. Muito agradeço. obrigado. É um prazer te conhecer, Prazer é todo prestigiar meu. aí o espetáculo e que assim esse espetáculo, né, tenha vida longa. Amém. Obrigada. Olha só, mais uma atriz maravilhosa, a Nete. Que delícia, prazer falar contigo. Prazer todo meu. Agora nesse espetáculo incrível, Asas de Pano, não é isso? É isso. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo pra você essa temporada desse espetáculo, um pouquinho da sua personagem. Então, em primeiro lugar, está sendo uma temporada muito surpreendente, porque a gente fica num processo, né, fechadinho, com ensaios, muito tempo e tal, e realmente é só com o público que a gente tem o verdadeiro feedback, né, de tudo aquilo que a gente construiu, de tudo aquilo que a gente se dedicou nesses meses de ensaio. E assim, eu estou muito surpresa com essa temporada, né, essa primeira temporada, assim espero, porque o público tem se emocionado muito com a peça. E assim, a gente sabia que essa peça ela aborda temas muito delicados, muito potentes, muito profundos, né? De todas nós mulheres, Uhum. inclusive justo hoje, né? Dia Estou das dando Mulheres. essa entrevista, né? Nesse dia tão especial, 8 de março. E a gente, no processo mesmo, a gente se emocionava, o nosso diretor se emocionava, mas a gente, assim, eu não tinha a dimensão do quanto essa peça atravessaria o público e ela está atravessando muito. Então, está sendo uma temporada assim. Eu estou muito grata, né, a estar nesse trabalho, compartilhando os 40 anos de trajetória da Eliette Cigarini e o presente maior que é estar ao lado da Gabi, que está estreando como atriz. E, enfim, então está sendo muito, muito, muito lindo. Um trabalho que atravessa o público e isso é tudo que a gente quer. Bom, compartilha um pouquinho pra gente. Tem alguma situação assim engraçada, gostosa que aconteceu durante os ensaios? Muitas situações, né? Engraçadas enfim, assim, a Eliette escreveu essa personagem para mim. Sim. Eu acho que ela, de alguma forma, se inspirou em algumas questões minhas, né? Eu sou uma pessoa extremamente esotérica e ecumênica ao mesmo tempo, né? A espiritualidade é parte da minha natureza em vários setores, assim, né? Enfim, então tiveram muitos momentos engraçados em relação a essa personagem, né? Que é ligada a todos os mistérios, né? A todos os mistérios e a todas as ciências, a astrologia, tá? O tarô. Então, durante o processo tivemos muitos momentos engraçados e, enfim, por conta dessas questões dessa. Que eu não quero ficar dando muito spoiler. É, não E dá, você ainda né? vai ver, né? Você vai Vamos assistir assistir ainda. hoje, então eu não quero dar muitos spoilers, mas é isso. A gente trabalhou muito com a questão do humor, Uhum. porque ele costura, né, a história também. E então, obviamente, nos ensaios houveram muitas situações, né, de todas nós, né? Anete, tem alguns pontos, né, da sua personagem que se identificam um pouco com você. Isso te ajudou na construção do seu personagem? Ah, completamente, completamente. Eu acho que a gente, quando vai para o palco, a gente sempre busca essa verdade, né? Viver a verdade da personagem. E, obviamente, como essa personagem tem características muito peculiares da minha Uhum. personalidade, da minha alma, então ajudou muito, assim, facilitou muito, ao mesmo tempo que me trouxe também esse deleite de poder abordar todas essas questões que são muito caras a mim, né? Uhum. Como a NET, e muito caras a mãe da mãe. Bom, o que você espera que o público leve para casa após assistir esse espetáculo?
Ai, nossa, eu, eu acredito que esse espetáculo, ele traz uma reflexão muito profunda, né, de muitas questões, né, racismo, os assédios, né, questões muito caras ao universo feminino. Então, assim, no meu entender, o teatro é uma ferramenta de muita transformação através da reflexão. Então, eu acredito muito, espero, como você me perguntou, eu espero muito, né, que isso leve as pessoas a refletirem, homens, mulheres, né? Obviamente é uma peça que fala muito do universo feminino, né, que sempre esbarra no masculino, e esbarra muito no masculino, né, nela, nesse nosso caso. Então, eu espero muito que o público se transforme, reflita também sobre essas questões e evolua, né, em relação a tudo isso, porque sei lá, o mundo está caminhando para trás, né, em questões que a gente achava, né, que em pleno século XXI a gente já tinha que estar lidando com outras. É muito louco isso, nessa sensação de que de alguns acontecimentos que dá essa impressão de que o mundo está voltando para trás, né? Eu tenho muito essa sensação, né, essa triste sensação, né? Inclusive, assim, falando da nossa peça, do racismo, né, que é uma coisa que, gente, vamos lá, né? Hum. Até interessante que ontem eu estava vendo uma entrevista da Elke Maravilha. Eu sou uma grande devota do pensamento Elke Maravilha, inclusive fiz um trabalho com ela um pouco antes do falecimento. E é muito maravilhoso o que ela fala. E aí eu gostaria de, inspirada por ela, dizer isso, né? Não interessa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é verde, se é azul, se é rosa, se é o que for. O que interessa é que nós somos gente. É. Somos gente, somos todos feitos da mesma matéria, né? Corpo, mente, espírito, e é isso. Estamos com, né, mentes insanas em corpores insanos, né? Tá, tá muito, tá muito difícil, mas é por isso que a gente faz teatro, que a gente acredita que a gente tem um pouquinho de poder e uma missão, né, de transformar o mundo, de trazer mais consciência, mais beleza e fazer desse mundo um lugar mais por merecê-lo, né? Fazer do mundo um lugar que a gente mereça, porque ele é tão maravilhoso, o mundo, né? Mas o ser humano ainda precisa Melhorar muito, né? melhorar muito, evoluir, né? Que é para isso que nós estamos aqui, acredito eu. É isso aí. Anne, eu quero agradecer aí por você ter tirado um tempo para vir bater um papo com a gente, falar um pouquinho desse espetáculo, da sua personagem. Muito obrigado. Só para a gente finalizar, é, define para mim esse espetáculo em uma música e uma palavra. E uma música? Isso. Ai. Freedom, freedom. E uma música e uma palavra. Eu acho que é amor. Acredito piamente que é um espetáculo que fala de amor, e para a gente falar de amor, nós temos que estarmos livres para isso, né? Sim. De tudo. O amor liberta. E acho que nunca é tarde, nunca é pouco para se falar de amor, né? Temos que se falar de amor Sim, todos os dias. Não só falar, mas colocar em prática mesmo, né? exato, A missão do amor. São milhares de anos que, né, já foi ensinado, já foi falado, já foi registrado, né, por tantos sábios, enfim, e ainda temos que falar de amor. E que bom, né, Sim, que podemos falar de amor. Eu acho um privilégio o amor é tudo, né? O amor é a nossa grande redenção. E eu acho que essa peça é isso. Freedom, redenção através do amor. que lindo. Meu amor, muito obrigado. Um prazer falar contigo. Não quero tomar muito seu tempo, sei que vocês, Não, né, estão se preparando para sim, apresentar. já me empaquei, então agora já tem meio caminho andado. Bom,
Convido a todos para virem aqui no Núcleo Experimental, sábados e domingos, às 8 horas da noite. Nossa temporada de sucesso está prorrogada. Nós Olha. ficaríamos até 29 de março, 22 de março, e agora ficaremos até 19 de abril. Então, venham para cá se emocionar com a gente, serem atravessados por essa história universal. E é isso, a gente está esperando vocês e temos a nossa página, não sei se isso foi falado. Não, mas pode falar, pode deixar. Temos também a nossa página no Instagram, né? @Asas de Pano Teatro. Acho que é Asas de Pano a peça. Ai, agora fiquei confusa. Asas de Pano a peça. Acho que é asasdepano.teatro. Ponto Teatro, obrigada. É isso, temos a nossa página lá, a gente está sempre divulgando um pouquinho dessa jornada que começou dia 7 de fevereiro. A gente espera você aqui. Vem para cá. Galera, não percam essa oportunidade de prestigiar essas atrizes maravilhosas. O link está aqui embaixo. Acessando esse link você consegue adquirir o seu ingresso. Ó, e já manda aí para aquela amiga, aquele amigo que vai vir com você prestigiar esse espetáculo que está sensacional.